presença de vocês aqui no nosso programa, um prazer. Dr. Halcyon, ontem eu falei que o vírus ele é muito ardiloso, porque os sintomas, como a Graziela mostrou, se confundem com de uma gripe. Quer dizer, essa é uma característica que engana muita gente. Parece simples, parece uma doença, é uma gripe, mas é muito mais grave que isso, ou pode ser muito mais grave que isso. Acho que esse é o grande desafio, né, que está sendo identificar os casos realmente suspeitos, né, tentar isolá-los quando possível. Hoje a gente tem trabalhado com os exames nos casos mais graves, por uma questão de insumos relacionados a esses exames, mas realmente, assim, frente a todas as doenças respiratórias que já existem hoje, que já nós convivemos, a entrada de um novo vírus com esses sintomas que podem ser aí mais de 80%, 85% de sintomas brandos, atrapalha ainda mais. Então, sim, esse realmente é um grande desafio atual, que nós temos que nos preparar, que é possível que esse vírus veio para ficar. E qual é a explicação para SARS e para MERS não terem se espalhado pelo mundo inteiro e o novo coronavírus, a doença Covid-19, ter se espalhado pelo mundo inteiro? A SARS e a MERS foram vírus que tinham uma transmissão menor do que talvez agora do Covid-19, mas e conseguiram ser contidas também. Essa foi uma ideia inicial de quando apareceu lá na China, né? Então, o que se ficou especulando é que assim, a identificação precoce dos casos, por isso que houve toda essa parte de vigilância inicial e de contenção, como a gente viu lá em Hubei, na China, era essa a ideia de que a gente precisava fazer para dar certo. Mas, infelizmente, eles falharam, foram diferentes dos SARS e do MERS, que conseguiu haver essa contenção e que a transmissão era menor, a transmissão é maior e, ao mesmo tempo, aí, ela conseguiu sair, a hora que saiu da China, conseguiu fazer aí esses dados que a gente tem visto agora na Itália, nos países da Europa. E, doutor Daniel, para ser bem simples nisso, em quanto tempo? Digamos que eu estou com a doença, tossi aqui, de forma grosseira, sem tossir assim no braço, tossi alto aqui, as gotículas foram até o senhor se contaminou. Isola, claro, mas em quanto tempo os sintomas aparecem na pessoa contaminada, infectada? Tem dificuldade, Márcio. Às vezes não aparece. Eu vou ter a doença e não vou sentir nada. Isso é muito pior. E pode posso transmitir. Mas geralmente de 5 a 9 dias você pode começar a sentir os sintomas. E aí se complica, porque pode ser uma simples tosse, pode ser uma febre, uma falta de ar, um cometimento de diarreia, vômitos. Então os sintomas são variados e as pessoas às vezes nem percebem que tiveram ou que estão tendo. Por isso que a regra agora para o Ministério da Saúde é que a pessoa com esses sintomas, que não sabe se é gripe ou Covid-19, já começa a se tratar como Covid-19. Ou seja, o primeiro passo é isolamento. O senhor concorda com o isolamento? Sim, é uma tentativa de que a pessoa, por mais brandos sintomas que tenha, é claro que a gente precisa sempre tatear, né, um pouco isso, porque realmente, falou assim, as pessoas estão mal espirrando, já estão achando que estão com o coronavírus, então a gente tem que tentar ir com mais calma, mas claro, se a pessoa começar a ter sintomas gripais, de síndrome gripal, ela deve ficar mais isolada já imediatamente, para que caso seja o coronavírus, que ela não contamine mais pessoas ao seu redor. Então, a gente tentar fazer esse bloqueio das infecções. É o que dizem, né? Entre febre, tosse, coriza, dor de garganta, acho que os principais sintomas são a febre, que vai e volta, sobe e desce, e também a dificuldade para respirar. Isso. Quando chega nessa dificuldade para respirar junto com febre, com tosse, você está indo para um caminho já até mais grave. Mas pode ser no início, um pouco de uma febre baixa, um nariz entupido junto com um pouco de tosse, aí sim você já deve ficar em casa e não deve circular. Lá no Rio de Janeiro está o virologista Amilcar Tanuri. Ele já estudou muito o HIV e esteve no continente africano em 2014, no auge da pior epidemia de ebola. E é com ele que eu converso agora ao vivo. Doutor Amilcar, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Eu queria começar com o senhor, doutor, falando da sua experiência com o ebola, por tudo que o senhor viu, por tudo que o senhor viveu, como é que o senhor faz uma comparação com esse momento que nós estamos vivendo agora? Bom, bom dia primeiro, muito obrigado pelo convite para participar do programa. Esse vírus é completamente diferente do ebola, a partir que são famílias virais diferentes, né? E o ebola tem uma capacidade letal muito grande e o período de incubação muito curto, que faz com que o isolamento funcione muito bem, porque
todos os pacientes doentes são isolados. E aí a taxa de transmissão para a população em geral vai caindo, de uma maneira geral. Esse vírus, o coronavírus, é muito diferente, porque esse corona, né, que a gente chama SARS-CoV-2, é muito diferente do número 1 que apareceu em 2002, pela sua capacidade de disseminação, não por sua mortalidade. Então, essa capacidade de disseminação, que a gente chama uma pessoa infecta quantos? Hoje a gente acha que é de 2 a 3 pessoas. Só que a gente tem que lembrar, os colegas também de São Paulo colocaram muito bem, que essa capacidade de transmissão, ela é muito relacionada à circulação ou mobilidade. Quanto mais mobilidade a pessoa que está infectada tem, essa taxa de transmissão vai aumentando. Então, o tal da quarentena domiciliar é uma medida muito boa e cautelar, porque você diminui a mobilidade e a transmissão entre pessoas. Parece que essa capacidade de transmissão, 80% é devido à mobilidade, o resto é devido à capacidade do vírus mesmo. Muito bom, doutor Amilcar. O senhor falou sobre a velocidade, a facilidade da transmissão dessa doença, e a gente tem um gráfico aqui que explica muito bem isso. A Organização Mundial da Saúde revelou números sobre a evolução da pandemia. Nós preparamos uma ilustração aqui no telão para mostrar exatamente essa aceleração do contágio pelo novo coronavírus. Depois que surgiu o primeiro registro da doença, foram necessários 67 dias para se atingir os primeiros 100 mil casos. Ou seja, do primeiro dia, do primeiro registro até os primeiros 100 mil casos, foram necessários 67 dias. Logo depois, no início, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ainda nem chamava o problema de pandemia, que é uma epidemia global. Isso mudou quando o número dobrou, num prazo muito menor, apenas 11 dias, nós já tínhamos 200 mil casos, e depois, em apenas 4 dias, nós somamos mais 100 mil casos, chegando a 300 mil pessoas com a doença no mundo inteiro. Ou seja, para chegar nos primeiros 100 mil, levamos 67 dias, depois 11 dias para mais 100 mil, e agora, em apenas 4 dias, mais 100 mil pessoas. No Brasil, a gente também percebe essa rapidez no aumento do número de casos. Quando o primeiro combate ao coronavírus entrou no ar, isso há uma semana, havia aqui no Brasil a confirmação de 301 casos e apenas uma morte. Hoje, as secretarias estaduais de saúde já contabilizam 1.965 casos confirmados e foram registradas 34 mortes, 30 delas em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Dr. Harrison, isso não deixa dúvidas nenhuma. É um vírus que passa com muita facilidade. Um vírus que passa com muita facilidade, é um vírus que pode duplicar aí a cada 1,7 até quase 3 dias. Então você vai vendo aí que se não for feitas as medidas de restrições, a taxa de infecção e de duplicação do aparecimento de casos, a tendência é ser exponencial mesmo, porque ele tem essa característica de transmitir até 2,3 pessoas na média e de talvez duplicar a cada 2 dias, se nada for feito das medidas não farmacológicas. É isso que eu pergunto para o doutor Daniel agora, que está aqui no estúdio comigo. O senhor acha que esse isolamento, ele vai funcionar? Ele tem tudo para funcionar se todos cooperarem? Na teoria, sim. Mas se você caminhar pelas ruas de São Paulo, você vê muita gente correndo, passeando com o cachorro, muitas pessoas sentadas nas padarias tomando algum aperitivo. No transporte público. No transporte público, às vezes por necessidade, né? Mas é uma preocupação muito grande dos profissionais de saúde na conscientização da importância disso. A conscientização da importância disso reside também muito no fato de nós não termos um pico muito rápido. Quer dizer, que a gente pode ter, mas mais diluído, para dar tempo de o sistema de saúde respirar e não ficar assoberbado, como aconteceu na Itália. É o que a gente espera. Doutor Amilcar, como é que o senhor está vendo a evolução dos casos no Brasil e talvez até comparando com a Itália, que é um caso grave, onde o sistema de saúde não deu conta de receber tantos pacientes que ficaram infectados ao mesmo tempo, e com a China e a Coreia do Sul, que conseguiram controlar a doença. Como é que nós estamos no meio desses dois exemplos, positivos e negativos? Então, primeiro eu queria continuar a minha lógica. Você veja bem, a SARS-1, que foi em 2002, nós identificamos 8 mil pessoas no mundo inteiro infectadas durante 1 ano e meio
e matou 800 pessoas. Faz uma comparação com esse novo vírus. É impressionante a diferença, né? A segunda coisa, o isolamento é crucial, mesmo que ele não seja 100%, que ele seja 80%, já é um impacto muito grande na curva de disseminação do vírus, que os colegas de São Paulo falaram. A gente tem que suavizar esse crescimento da curva para dar tempo do sistema de saúde atuar. Na Itália, o problema, a China é uma questão que eu acho que a gente tem que estudar um pouco melhor, porque que eles conseguiram controlar rapidamente. Acho que deve existir outros aspectos que a gente não conheça, imunológicos, etc. O resto do mundo, que é um vírus completamente novo, né, exótico, né, nunca tivemos SARS-1 aqui no Brasil, pouquíssimo nos Estados Unidos, então ele entra para realmente passar para todo mundo. E a questão agora é a gente saber como que a gente vai conseguir mitigar esses efeitos. Mas na Itália o problema maior foi a questão meia errática entre as províncias. Cada uma adotou uma iniciativa e também lá eles não tiveram acesso a muitos testes, né? Então eles adotaram essa questão de só testar casos mais graves e também profissionais de saúde. Então houve assim uma variabilidade na resposta, até pela questão política da Itália, que não é muito assim unificado. Cada província tem uma certa autonomia. Diferente da Coreia do Sul, que conseguiu testar muita gente, conseguiu localizar esses casos, isolá-los e conter a doença, que é o que informam os cientistas. Agradeço muito a sua participação, doutor Amilcar. Peço só uma licencinha, porque assim como o doutor Amilcar disse que o isolamento é importante, uma outra forma de combater o vírus é a higiene. E isso inclui manter a casa sempre muito limpa. Mas é preciso atenção na hora de manusear os produtos de limpeza. A gente tem falado tanto aqui de água sanitária, de álcool gel, porque há risco de intoxicação quando essas substâncias entram em contato com a pele, com os olhos. E a repórter Ananda Apple, aqui em São Paulo, mostra que aquele cheirinho gostoso de casa limpa nem sempre garante proteção contra vírus, germes, bactérias. Ananda, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Você sabe que brasileiro adora comprar um produto de limpeza, se seduz fácil com a cor, com o cheirinho, mas nem sempre esse produto tem eficiência para desinfetar a casa. Basicamente, a gente se viraria com água, sabão e um desinfetante ou água sanitária. E isso seria suficiente. Mas as pessoas se seduzem demais, então tem que prestar atenção para não gastar dinheiro à toa. E eu vou conversar com o Thiago José Lopes, que é técnico de limpeza da Abralimp, e vai nos dar uma explicação. Thiago, o que eu preciso ter em casa? Basicamente, de 1 a 2 produtos. Um sabão, um detergente e um desinfetante, para limpar e desinfetar, ou algum produto que faça as duas funções em uma só. Para começar, qual é a diferença entre limpar e desinfetar? Ótima pergunta. Limpar é remover de qualquer superfície aquela sujeira visível, né? O que eu vejo e removo, eu estou limpando. Depois que eu termino a limpeza, eu faço a desinfecção, que é remover aquilo que eu não vejo, que são os micro-organismos. Então a gente deve prestar atenção nos rótulos. Aqui diz, por exemplo, desinfetante para uso geral. É esse que serve, então, para desinfetar. Não é só limpar e perfumar. Exato. Isso é uma categoria e os produtos com essa classificação vão realizar a limpeza e a desinfecção das superfícies. E quanto tempo eu tenho que deixar? Não basta passar um paninho e pronto. Ótimo. Você precisa ver bastante a questão dos rótulos de cada produto. Isso muda de produto para produto. Mas, em média, gira em torno de 10 minutos de contato. No caso, eu até estou vendo nesse rótulo que tem um reloginho que deve seguir esse tempo. Se eu só passar o pano e já tirar o produto... Em menos de 10 minutos, você não tem a garantia da desinfecção. A água sanitária, ela desinfeta, mas qual é a diferença dela para os desinfetantes de uso geral? A água sanitária é um desinfetante bem poderoso. Porém, em superfícies em geral, ela acaba sendo bastante corrosiva, ela é agressiva para a superfície. Então, o que eu faço? Você pode substituir a água sanitária para desinfecção através de um desinfetante de uso geral para superfícies mais sensíveis. Tiago, tem gente que adora misturar produto achando que está preparando uma bomba atômica contra tudo. Sim. Tá certo ou não? Totalmente incorreto. Não se deve misturar produtos químicos. Misturando pode ocasionar
reações químicas que geram um vapor tóxico, e esse vapor tóxico vai intoxicar a pessoa que está manipulando esses produtos. E aquele produto que fala que é multiuso, que a Lourdinha lá em casa acha que resolve a vida, ele desinfeta? Não, ele não desinfeta, os multiusos são para multisuperfícies, somente limpam. E para quem deixa desinfetante na privada, fica aquele colorido lá, achando que está acontecendo uma mágica de limpeza. Desperdício de produto. Você pode utilizar o produto pronto uso, no caso desses dois, direto num pano de limpeza de microfibra ou de algodão e passar num único sentido em toda a superfície do vaso sanitário. E se quiser deixar cheirinho? Você pode fazer uma trouxinha com um papel higiênico, pulverizar o produto, umedecer Tinha que falar que o álcool gel não limpa nada. Vocês também tem que passar essa informação, álcool gel. Não limpa nada, pô, porque você vai usar... Vão usar o álcool gel. E esse cuidado para manusear o produto, se eu vou usar o produto... Tem que usar vinagre, pô. Vinagre mata. O básico de utilizar produto químico, o mais básico. Sapato permeável, luva de proteção. Ok, obrigada. Então, como você vê, Márcio, é comprar menos, comprar certo e usar o produto conforme diz no rótulo, sem se seduzir só por cheirinhos e perfumes. A limpeza tem que ser eficiente e nem por isso ela tem que ser cara. Para a gente não gastar muito e ser mais eficiente, poder realmente limpar aquele ambiente. Acho que a Lourdinha e gente do Brasil inteiro aprendeu a lição. Ananda, muito obrigado. Até a próxima. Alguns cuidados simples podem ajudar a deixar o vírus longe das nossas casas. Vamos ver agora aqui no telão o que os médicos dizem que a gente deve fazer ao chegar em casa. Primeira dica, tirar o sapato na entrada, pois a gente não faz muito não. Deixar o celular, chave, bolsa em algum lugar também na entrada, ou seja, tudo que veio da rua a gente tem que deixar separado, porque pode estar contaminado. Temos mais dicas aqui. Lavar as mãos. Chegou em casa, separou o sapato, separou os objetos que você trouxe da rua, lave bem as mãos. Água e sabão. Em casa, use água e sabão. E separe as roupas que você estava ou coloque para lavar. Separa para pegar um ar, a gente vai saber aqui nos médicos se vai dar certo ou não. E de novo, limpa o celular e lave as mãos mais uma vez. Tudo que você toca, que veio da rua, pode estar infectado e se você pegar essa mão cheia de vírus e levar o rosto, boca, nariz, olhos, pode se contaminar. Doutor, quanto tempo esse vírus sobrevive na roupa, por exemplo? Esse tempo. Eu não posso botar para lavar todo dia que eu uso. Quanto tempo o vírus, se estiver por aqui, se o senhor estiver infectado, tossir, o vírus vem para cá, em quanto tempo ele sobrevive na roupa, no tecido? Então, tem alguns estudos falando, às vezes, até 1 ou 2 dias, dependendo da superfície, se for tecido, plástico, parece que até 3 dias. Então, assim, a única coisa que a gente precisa ver é a viabilidade dele. Então, não é às vezes porque ele é encontrado lá que ele vai depois da infecção. Então, assim, tem que usar o bom senso também. Claro, o sapato também tem se falado muito. Chegou em casa, vai tirar o sapato? Tudo bem, quer não deixar fora, eu acho que até é um exagero. Você pode entrar com o sapato, tira o sapato, tirou, lave a mão com água e sabão. Não tem roupa que você consegue, às vezes, lavar todo dia. Uma coisa é quem está trabalhando dentro de um hospital, por exemplo, e que usa até uma roupa privativa, que é uma roupa do hospital, para ficar atendendo os casos. Outra coisa é você andar na rua e ir até uma padaria e voltar. Isso que eu estou falando, tudo é bom senso. Qualquer coisa, se você achar que é melhor, deixe no sol ou lá numa área mais ventilada, espere passar uns 2, 3 dias e volte a usar. Mas tudo com parcimônia. Essa entrada da Nana Apple que mostrou os produtos de limpeza me parece muito inteligente. Tem uma pergunta aqui. Colocar um pano com água sanitária na porta de casa para limpar os sapatos, adianta? A princípio não, porque a partir do momento que o pano está lá, você não garante a quantidade de água sanitária, quanto tempo que ela vai evaporar e a quantidade que tem. Então, assim, existem panos prontos para isso, usados em hospital em situações muito específicas ou algumas outras situações que precisam de um controle de higiene, mas aí é um produto que você tem um controle maior de tempo, de quantidade. Então, fazer isso em casa, a princípio, não é uma regra que... O senhor acha que basta tirar o sapato e não andar com o sapato sujo em casa? Já é uma grande ajuda. Já é uma grande ajuda. Você tira e lava as mãos depois, tá? O senhor é nutrólogo, conhece tudo de alimentos. Até que ponto a nossa segurança é aumentada quando a gente lava os alimentos que a gente compra no supermercado, na feira livre? Como fazer essa lavagem com segurança? Antes de mais nada, essa lavagem, mesmo
2 meses atrás deveria ter sido feita. Claro. Né? Porque às vezes a gente desavertadamente deixa uma maçã na fruteira em casa, a criança vai lá e come, amanhã a gente come. Então, essa higiene já faz parte do dia a dia da prevenção de outras doenças. Nossa preocupação não é só a Covid-19, tem outras doenças por aí também. Exatamente, a segurança alimentar está nesse ponto. Né? Mas hoje, muito maior preocupação é a gente lavar esses alimentos, frutas que serão colocadas em fruteiras, serão dispensadas em casa. Com relação às folhas, já existem normas de você mergulhar em hipoclorito na diluição que está nas embalagens e deixar algum momento lá que você vai ter uma segurança. A partir daí, você com a mão lavada, higienizada, guarda em sacos especiais na geladeira. Higiene é tudo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Existe uma grande preocupação hoje, Márcio, em termos de uma neura, né, de correlação. Você vai no supermercado, você vê pessoas, às vezes, em atitudes até ridículas. Mas sempre a higiene fez parte da medicina preventiva. Lavar a mão fez parte da história da medicina e da história da saúde. É que hoje nós estamos muito preocupados, mas temos que ter bom senso. A prevenção é tudo, claro. A higiene dos alimentos